Olá pessoas, eu sou o Juliano e você está no Bingo Conteúdos Literários. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo não combinado, não esperado. Eu sou um cara que super planeja os conteúdos que eu trago no canal, tanto é que todos os conteúdos aqui são atemporais. Mas eu não pude deixar passar sobre essa polêmica que rolou com o Monark, sobre no Flow Podcast, né? Todo mundo já está sabendo que está rolando, mas de uma forma super resumida, ele defendeu que deveria existir um partido nazista no Brasil. Muito daquela premissa de liberdade irrestrita de expressão, ou seja, você pode falar o que quiser. Enfim, eu não quero entrar muito nesses detalhes porque vai chegar num âmbito que eu vou até não dominar tanto, que entra umas questões fundamentais, políticas, mas é o tipo de pensamento inadmissível e não foi uma ação pontual dele, ele não se expressou mal porque esse tipo de comportamento e fala ele tem tido há muitos e muitos anos. Tá? Eu falo muitos e muitos anos porque desde quando começou o Flow lá em 2018, 2019, ele vai colecionando algum tipo de falas e comportamentos que são controversos, que geram polêmica, mas chegou no ponto de além do falar merda, que é o que ele diz, tá? Mas no vídeo de hoje eu não quero falar sobre isso porque diversas pessoas já se pronunciaram, o próprio Flow, enfim, diversos influenciadores, e não cabe a mim, até pelo meu nicho, pelo tipo de conteúdo que eu compartilho, mas eu quero colocar aqui uma lista de livros que eu acredito que o Monark não tenha lido nenhum, mas que eu sugiro, né, que se, não para ele, porque esse vídeo provavelmente não vai chegar nele, mas você que quer aprender um pouco mais de história, seja de formas fictícias ou não, se você quer entender pelo menos um pouquinho do que foi de fato o nazismo, acho que é muito importante ter esses livros aqui. Eu tô com livros, todos são muito famosos, então alguns em domínio público, então você encontra de forma barata para comprar, é super acessível e eu acho que é uma forma de nós refletirmos sobre o impacto que a nossa palavra tem. Acho que esse é um ponto muito importante, porque muitas das vezes a gente acha que não tem um alcance ou dependendo do tamanho do alcance que a gente tem, a gente pode falar o que quiser, passar por cima de tudo. Não, nossa palavra tem muito impacto, muita influência. Eu vejo do meu canal que ele é super pequenininho, bem no começo ainda, eu consegui impactar positivamente algumas pessoas com os conteúdos de escrita que eu dou aqui. Então imagina quem tem milhões e milhões de seguidores. Cada fala vira uma verdade para esses mais fanáticos. E a gente está aumentando cada vez mais o discurso de ódio no Brasil, nós temos que parar com isso, tá? Então a primeira indicação, O Homem do Castelo Alto, né, do Philip K. Dick, ele inclusive tem uma adaptação na Amazon Prime, tá, com o mesmo nome, e ele fala de uma realidade distópica onde o partido nazista ganha a guerra. Como que seria o mundo nos dias atuais? Inclusive ainda tem Hitler, né? Como que seria se o mundo ele fosse dominado pelos alemães? E naturalmente a gente vê diversas atrocidades, situações bem complicadas. Naturalmente é uma ficção, mas dá para entender, nem que seja de uma forma fictícia, como que seria terrível o nosso mundo se os nazistas eles tivessem ganho. Que fala até na quarta capa, né? A aterrorizante história de como teria sido, beleza? O segundo, que não fala exatamente sobre isso, mas é o clássico 1984 de George Orwell, porque a gente vê a questão das opressões, né? Opressões de um governo sobre uma população. É uma ficção super recomendada, tem gente que lê todos os anos, enfim, estou até devendo a releitura desse livro para mim mesmo. Mas aqui a gente passa a entender como que pode ser, né, um governo, como que pode ser uma sociedade quando se tem quem comanda, quem está no poder, oprime de uma forma extrema a população. E a gente tem que entender que o Holocausto, todas essas questões da Alemanha nazista não surgiu do dia para a noite. Foi uma pequena minoria que foi ganhando força. E essa pequena minoria ela surge a partir de discursos de ódio. E hoje um discurso de ódio ele tem um poder, um alcance avassalador comparado com o que era na época da Alemanha nazista, lá nos anos 30, nos anos 40. Então a propagação da palavra hoje é muito maior, por isso que o risco de termos uma minoria e irmos até o extremo, o risco é muito alto e não leva tantos anos, igual foi a construção da Alemanha nazista, tá? Outro que eu quero indicar, também uma ficção distópica, Jogos Vorazes, que a gente vê
De novo, é uma ficção, não fala exatamente do nazismo, mas a gente consegue ver quando tem uma opressão muito grande daquele que tem muito poder, muito dinheiro sobre uma população que passa fome, é refém 100% de quem comanda, né, de quem está no poder. E, naturalmente, isso é pelo menos para refletir. É ler e tentar extrair muito além da ficção como seria, né, se a gente der voz a esses discursos de ódio, tá? Outro, que é um clássico, esse também, como 1984, esse aqui também você consegue encontrar dentro do domínio público, né? Ele é bem baratinho, que é o Diário de Anne Frank, que é uma história real de uma garota judia, né? Na época, com 13 anos, que ela ficou escondida, né? Durante a ocupação nazista na Holanda. Então, aqui são alguns relatos, né? Sobre como que era bem complicado a situação na época, tá? E o outro, esse aqui, eu até ganhei de Natal no ano retrasado, eu não li ele, mas li bastante sobre, que é aqui, ó, o Tatuador de Auschwitz, né? Então, é um testemunho, né, sobre o sistema, deixa eu colocar melhor aqui, sobre o sistema, né, da Alemanha nazista. Então, aqui a gente consegue percorrer sobre todos esses horrores, tá? Então, acho que assim, o discurso, quando ele é de bem, quando ele é de amor, quando ele é de conhecimento, de educação, de ensinar algo bom para as pessoas, então, eu acho que ele tem que ser propagado. Mas quando tem algo que ele flerta, pelo menos ele flerta com a polêmica, ele deve ser evitado, e não só por grandes influenciadores, mas por pequenas pessoas também. Porque, igual eu falei, o início de um grande problema, ele começa com pequenas discussões de pequenas pessoas. Começa uma ideia, ela começa com uma pessoa, e ela vai se disseminando com 2, com 5, com 10, com 20, com 30, e por aí vai. Então, tudo que é aquilo que pode flertar com a polêmica, com ódio. Eu não falo polêmica, é uma discussão de futebol, alguma coisa assim, mas quando é ideologia, quando é uma discussão de quem merece mais, quem merece menos, quem merece viver, quem merece morrer, deve ser evitado ao extremo, e a gente deve se refletir com nós mesmos o que a gente está pensando. Se você flertar com esse tipo de pensamento, você deve refletir por que você está pensando isso e passar a estudar. Eu tentei colocar aqui umas literaturas leves, entre aspas, porque algumas são ficções, são literaturas até infanto-juvenis, igual Jogos Vorazes, fáceis de ler. Tudo bem que O Tatuador e Anne Frank não são livros tão leves assim, mas são livros bem acessíveis. Então, você não tem que ser livros históricos, de historiadores, quer dizer, uma leitura mais monótona. Então, são literaturas, são best-sellers, literaturas fáceis de encontrar, que eu acho que pode criar pelo menos uma fagulha de reflexão numa cabeça vazia igual a do Monark, beleza? Então é isso, um vídeo inesperado, mas espero que vocês entendam. Eu me senti na necessidade, nem na obrigação, mas na minha vontade de falar sobre, beleza? É isso aí, um abraço e fui.